Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de História. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a construção da identidade nacional e como as artes visuais elas foram utilizadas para construir a identidade nacional. Primeiro, a gente precisa entender que identidade nacional, ou seja, essa ideia e sentimento do que é ser brasileiro, que todos nós temos, é parte de um processo de construção. A gente não nasce com esse sentimento, com essa identidade. Ela vai sendo construída à medida em que a gente vai se socializando, à medida em que a gente vai sendo apresentado, por exemplo, ao nosso idioma, aos símbolos nacionais como a bandeira, como o hino nacional, a história do nosso país. Assim, a gente vai construindo essa identidade nacional. Se a gente parar para pensar, o processo da construção da identidade nacional começou na independência do Brasil. É ali em 1822 que a gente começa a buscar construir a identidade brasileira, até porque a partir daquele momento o Brasil está independente. Então, a partir daquele momento, ele não é mais um anexo, por assim dizer, de Portugal. E nesse momento, né, a independência, que se torna um marco importante da nossa história, vai figurar como um elemento para construir essa identidade. A gente vai ver que muito tempo depois, mais de 60 anos depois da independência, nós teremos encomenda de quadros, principalmente de um artista específico, o Pedro Américo, encomenda para que ele pintasse ali o quadro que pudesse trazer a imagem do processo de independência. Esse quadro, que tem o nome Independência ou Morte, ele é de 1888. É um quadro que revela a partir do olhar de quem encomendou o quadro, ou seja, a partir do olhar do Império, mostra ali como esse processo de independência ocorreu. Se a gente observar, né, o quadro, a imagem que vai estar disponível para vocês lá na atividade, vocês verão que nessa imagem se retrata Dom Pedro I, montado num cavalo, erguendo uma espada, né, junto com algumas pessoas que podem ser consideradas uma elite política ali, junto com Dom Pedro, né, proclamando a independência do Brasil. Se a gente for estudar a história, como vocês já estudaram esse processo de independência, vocês vão ver que a independência do Brasil ela aconteceu de maneira distinta da independência dos países da América Espanhola, os nossos vizinhos, Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, Chile, Bolívia, Colômbia. Esses países que foram colonizados pelo Império Espanhol, eles tiveram muita luta para o processo de independência. Então, o povo se uniu, houveram lideranças populares lutando pela independência desses territórios. No caso do Brasil, não aconteceu assim. No Brasil, a independência ela se deu a partir de acordos diplomáticos, né, por assim dizer. Foi um desenrolar político. O povo em si não ficou envolvido no processo de independência. O processo de independência foi um processo de direcionamento político. A gente tem Dom Pedro, que representa ali aquele que vai mediar as relações entre Inglaterra e Portugal, e uma elite política brasileira que vai estar ao lado de Dom Pedro nesse processo de independência. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente olha para um quadro como esse quadro da atividade, né, que está relatando o processo de independência, a gente precisa observar que ele traz uma narrativa, ou seja, ele traz uma versão da história que é a versão daqueles que querem contar a história. Né? Quem está contando a história a partir desse quadro? Quem é que está contando o processo de independência a partir desse quadro? É a elite política do Brasil, que encomendou o quadro. Então, está muito distante daquilo que de fato ocorreu. E está também muito relacionado ao que se quer construir enquanto identidade nacional, que nesse caso aqui especificamente, quer se construir essa ideia de uma independência heróica, né? Dom Pedro I como um herói, de certa forma, da história, porque foi ele
que proclamou a independência no Brasil. Só que isso é uma versão da história. A história ela possui várias versões. Quem conta uma versão, conta a partir do seu olhar, conta a partir dos seus valores. Então, a atividade dessa semana, ela trata desse assunto, de como a identidade nacional ela vai sendo construída, e ela vai sendo construída com referência a valores de um grupo que, de certa forma, tem poder, que, de certa forma, está no controle. Vocês vão observar que tem algumas perguntinhas para vocês responderem, que são perguntas que nos colocam para pensar, que nos colocam para refletir sobre esse processo de independência. A gente tem na atividade alguns textos de apoio explicando essa ideia de uma construção de identidade, a quem isso garantia poder, a quem isso interessava, e depois de responder as perguntas, tem uma última atividade lá embaixo, onde eu peço para vocês contarem a independência a partir daquilo que vocês estudaram. Então, vamos pensar assim: se você hoje fosse contratado para produzir um quadrinho, para produzir uma tirinha de história em quadrinho, contando a independência do Brasil, como você faria? Né? Então, é isso que eu quero que vocês façam nessa atividade, que vocês deem a versão de vocês sobre a história do Brasil. Veja, não é para ser a versão copiada do quadro de Pedro Américo, é para que vocês produzam a versão a partir de tudo que vocês estudaram sobre o processo de independência do Brasil, a partir das referências que vocês têm, tá bom? Nos vemos no nosso encontro para tirar as dúvidas referente a essa atividade. Até lá!